Boa noite. Vamos começando aos poucos, esperando as pessoas chegarem. Ok. Vou recapitulando enquanto isso. Essa é a live Não Morra Sem Ir ao Teatro. É uma forma online de manter o projeto Não Morra Sem Ir ao Teatro, que é um projeto social, um projeto de divulgar o que é teatro, os benefícios que o teatro pode trazer. E é um projeto que a gente faz porque a gente gosta, no caso, a gente, que eu digo que tem uma equipe, né, mas eu sou a coordenadora. E ele também é um projeto coletivo, porque precisa que 3 partes entrem em acordo para o projeto, ou queiram fazer o projeto, que é, no caso, eu que sou a mediadora e a coordenadora do projeto. Quem mais? O teatro, a produção do teatro, que tiver a peça, mais os artistas que estiverem na peça e as pessoas também que quiserem ir. Então a gente consegue fazer esse grande encontro de conseguir desconto no ingresso, levar para que as pessoas tenham um incentivo de ir ao teatro, a gente marca num lugar para ir voltar todo mundo junto e depois da peça a gente ter o bate-papo. Então, esse é o projeto, para que a gente leve as pessoas ao teatro, a gente tem esse momento de encontro, de divulgação do que é o teatro, mas também a gente pode conhecer as pessoas podem falar um pouco delas, é uma forma da gente diminuir nossa solidão, diminuir a sensação de vazio e se divertir, afinal de contas a vida é prazer. Então, esse é o objetivo do nosso projeto. Na semana passada eu contei um pouco da história do projeto, contei um pouco da minha história também e contei também como o projeto começou e como já foram as edições que a gente fez, né, no caso presencial. E agora eu estou trazendo isso no modelo online, que tentar adaptar, tentar trazer esses diálogos, essas reflexões, e não só diálogos e reflexões, mas coisas que possam ser resolvidas na vida prática da gente. O que o teatro pode trazer de prático, objetivo e resolutivo para a vida de cada um. Vou esperar aqui as pessoas chegarem. Deixa eu ver se eu posso chamar alguém daqui. Então, a gente continua aqui, eu quero já... Então, eu vou falar sobre o que eu vou falar hoje, enquanto as pessoas chegam. São 7h30 agora. A minha live deve... Eu tenho até 8h30 para fazer, né? Ficar ligado para não me cortarem no meio do caminho, como me cortaram da outra vez. Ai. Então, e eu não consegui salvar a live da semana da terça-feira, que foi sobre Hamlet, e o que ele tem a ver com a gente, o que a gente pode aprender com esse conto e tal. E eu não consegui salvar, porque eu não sei se é culpa minha, não sei se foi o próprio erro do Instagram mesmo. Então, eu tentei remediar e fiz um resumo, uma síntese do que eu falei. Então, vamos lá. Então, eu vou falar sobre como o teatro... Hoje o nosso tema é da timidez até falar em público. Eu vou contar como é que o teatro me ajudou a superar a timidez, alguns graus de timidez também. E também vou também dar dicas de como o teatro pode ajudar você e também alguns jogos práticos que você pode fazer na vida e que podem te ajudar a perder a timidez. Eu vou começar contando então como o teatro me ajudou a perder a timidez. Bom, acreditem ou não, essencialmente eu sou uma pessoa mais tímida. Mas assim, eu acho até que hoje eu entendo que não existe assim zero timidez, zero medo, zero ansiedade, zero felicidade, zero alegria, zero expansão, também não existe, né? A gente... Oi, Maria José, boa noite. Seja bem-vinda. Vou repetindo, para quem estiver chegando, hoje o nosso tema é da timidez
ao até falar em público, como o teatro pode ajudar a gente a superar a timidez. E eu vou dar também dicas e jogos práticos de como você pode fazer no seu dia a dia para te ajudar e ter saudade de você também. Depois eu ligo para você, eu te mando um áudio pra gente conversar mais. Saudade de muita gente, né, gente? No isolamento, a gente vai percebendo as solidões tantas que a gente tem, né? Parece que isso grita, né? Na outra rotina mais atribulada, mais corrida, as coisas ficam debaixo do pano, né? A gente pode deixar passar desapercebido. Então vamos lá. Eu vou falar, eu estava falando sobre timidez, falando que ninguém é 100% tímido, 100% alguma coisa que seja ansioso, triste, feliz. Nossas emoções... Oi, Rafael Mota! Boa noite! Né? E ninguém é 100% tímido, 100% extrovertido. A gente oscila e a gente tem momentos de timidez, momentos de extroversão. Tem questões que nos deixam mais à vontade, questões que já não nos deixam mais à vontade, né? E assim nós somos. Então, assim, a gente nunca vai zerar todos os nossos medos, traumas, porque nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Boa noite, Rafael. E nós somos imperfeitos e nós somos oscilantes e isso é natural, é normal, tá? A gente não tem que ser perfeito, a gente não tem que acertar sempre, até porque não é possível, né? Não é o esperado também. E aí eu tava contando como é que eu superei a timidez com o teatro. Eu era bem tímida do tipo, eu tinha vergonha de dar bom dia, tipo assim, a pessoa passa na rua e alguém na rua, em algum lugar que você vá, numa recepção de médico, doutor, não sei o quê. Isso eu tô falando na minha adolescência. E a pessoa fala, bom dia. Aí eu tinha uma vergonha de responder bom dia, mas eu queria responder, né? Quando eu tinha dinâmicas na escola, de sala de aula, e eu sempre era aquela aluna que ia lá no cantinho, professor, eu não entendia número 6. E tinha uma galera que falava, professora, não entendi a 6. Ô, professor! E eu não era essa aluna, eu era aquela bem mais reservada, assim. Mas eu achava mó barato, eu queria ser que nem aquelas pessoas, gente, porque pra mim tinha que ser tão burocrático resolver. Ou então eu tinha uma dúvida, a professora explicava, aí eu não entendi, eu tinha vergonha de dizer que eu não entendi. Eu, entendi, só porque a vergonha de dizer que não tinha entendido era maior, né? E quando era festa, em casa eu meio soltava, adorava dançar nos meus aniversários, nas minhas festas. Mas quando eram festas, às vezes de outras pessoas, de outros aniversários, se não tivesse alguém dançando, eu não ia ser a que puxava o bonde. Eu ficava ali esperando, depois que todo mundo fosse, aí eu ia. Aí eu me sentia à vontade. Deixa eu ver outras situações de timidez, assim, de falar em público. Quando tinha que apresentar um trabalho lá na frente, na escola também. Nossa, eu morria de medo do professor, eu morria de medo do que os outros iam pensar, do que a professora ia falar, e de que ela ia me chamar a atenção, e eu ia estar errado, eu ia levar uma bronca, e todo mundo ia ficar olhando pra mim. Então, assim, essas coisas todas pra mim eram, eram muito tensas. Mas, por outro lado, eu sempre quis ser atriz, eu sempre gostei dessa coisa da extroversão, eu sempre admirei as pessoas que iam lá, falavam e faziam acontecer. E eu queria ser dessas pessoas também. Gente, vocês podem perguntar e me interromper também. Quem quiser dar entrevista pode dividir aqui o bate-papo também, pode ficar à vontade. Daqui a um tempo eu vou querer trazer pessoas também para a gente conversar e ter um bate-papo mais dinâmico. Mas eu estou precisando entender um pouco a demanda daqui desse estilo de live online, para eu saber mais ou menos o que as pessoas querem saber, para poder criar entrevistas que sejam de fato relevantes, né? E que conecte a gente melhor. Então, voltando à questão da timidez. Então, essas coisas eram umas coisas que me perturbavam muito. Eu queria muito
me manifestar. Eu também achava muito legal as pessoas que eram muito espontâneas na hora de demonstrar o amor, o carinho, o afeto. Ah, eu gosto de você, ia lá e abraçava. Ah, eu gosto de você, ia lá e beijava. Pra mim isso era um terror, eu não conseguia. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou falar? Eu vou assustar. Eram tanto. Mas e se eu assustar a pessoa? E se a pessoa não gostar de mim? Eram várias vozezinhas na cabeça. E também outras coisas. Ah, por exemplo, estava num consultório de dentista, de médico, que fosse. Aí eu queria beber água, mas eu não sabia onde tinha o bebedouro, a água. Eu ficava com sede, porque eu ficava com vergonha de... Ah, por favor, você pode me dizer onde é o banheiro? Você pode me dizer onde é a água? Até isso eu tinha vergonha. E pra mim, na ocasião, eu achava que só eu tinha, que isso era uma questão só minha. E acabava que muitas vezes eu deixava de fazer coisas que eu realmente queria fazer, simplesmente porque eu estava com medo de enfrentar o nervoso, com medo. Estava travada e nem sabia por que eu estava travada, óbvio, né? Simplesmente eu não me sentia à vontade de chegar e expor aquilo que eu estava querendo, pensando, sentindo. Mas eu sempre fiz teatro, sempre gostei. E quando eu subia no palco eu conseguia fazer. Eu conseguia... Ah, essa aqui eu lembro que era uma peça Mãe Nervosa. Eu imaginava a Mãe Nervosa, entrava vestida de Mãe Nervosa e aí eu conseguia fazer. Mas no dia a dia eu não ia jamais mostrar meu nervosismo, assim. Claro, hoje eu entendo por quê. Porque no teatro a gente consegue, porque o teatro é o lugar do lúdico, do não sério, da brincadeira. Então, quando a gente está fazendo uma coisa de brincadeira, a gente não teme as consequências, nem as circunstâncias. Você entra lá e grita, mas as pessoas sabem que você está brincando de gritar, que você não está gritando de verdade. Então, e por mais que elas pensem que você está gritando de verdade, você sabe que é uma brincadeira, você não está levando a sério, você não está se levando tão a sério naquele momento. Então, seus mecanismos de defesa, seus julgamentos, eles acabam sendo relativizados pela sua psique, por você mesmo. Então é isso. Basicamente o que acontece. Eu tenho como grande destaque na minha vida... Gente, eu posso não estar falando com as pessoas, porque às vezes demora a subir para mim aparecer. Tem um delay às vezes. Tem um delay aqui da hora que as pessoas entram, as pessoas saem e tal. Então, às vezes eu não vejo assim, eu vejo tipo, minutos depois. Então, estava falando sobre isso. E aí um marco pra mim, uma coisa que me marcou, eu acho que foi um divisor pra mim, foi quando eu parei e pensei e decidi mudar. Eu vinha nessa de ser feliz com o teatro, porque o teatro me possibilitava fazer várias coisas que eu não conseguia fazer na vida, mas eu não tinha essa consciência, gente, eu era muito jovem, tinha uns 12, 13 anos, então eu só tinha sensações, eu não conseguia pensar, né, sobre essas coisas assim, então com tanta maturidade, né? Hoje eu sei porque eu venho pesquisando, estudando isso, analisando, escrevendo diários e revisando meus diários, então por isso eu consigo hoje ter um entendimento. E esse entendimento, óbvio, me empodera e me leva a ter mais autonomia também sobre essas questões. Isso é também uma coisa que eu vou falar melhor. E o que mais? Então, eu até que falei assim, poxa, pensei cá comigo, poxa, entra ano, sai ano, e acaba que no final das contas, um monte de coisa que eu queria fazer eu não fiz. Um monte de coisa que eu queria dizer eu não disse. E aí eu vejo as pessoas que vão e fazem e dá certo pra elas. Elas conseguem, elas são felizes e eu tô aqui sempre só nesse campo do observador, no campo mais escondido, mais invisível. Não tô feliz com isso. Não estava, né? Mas segue o fluxo. Aí até que um dia... eu estava... Aí começou esse movimento de internet ainda, acho que eu já tinha uns 14, 15 anos por aí. E aí eu lembro que eu estava passando na internet, esses sites de pensamentos, era uma moda entrar nos sites que tinham pensamentos, tinham cartões, né? E aí eu li uma frase, um dizer assim: não é digno de desfrutar do mel quem se afasta da colmeia com medo das picadas de abelha.
E embaixo a assinatura era de quem? William Shakespeare. E aquele verso falou comigo profundamente. Eu falei, realmente, né? É muito bonito. Aí volto a falar do Shakespeare, né, que eu estava falando nas outras aulas, a capacidade que ele tem de usar metáforas para falar coisas profundas e que às vezes você falar linearmente, assim, você falar diretamente, às vezes não surte tanto efeito ou a gente não consegue ser tão assertivo. E aí eu fiquei, bastante tempo. Aquilo entrou que nem a facada, né? Porque a gente sempre quando bate na nossa ferida não é muito agradável, né? E aí, naquela ocasião eu fiquei pensando, puxa vida, não é digno de desfrutar o mel. Quem se afasta da colmeia com medo das picadas de abelha? E olha lá, né? No meu caso, o mel era esse deleite de ver, ser vista, falar, expor o que eu penso, o que eu sinto de verdade, né? Porque às vezes o tímido, ele faz uma coisa assim que é engraçada, né? Eu falo do tímido porque eu tenho uma tímida em mim, né? Então acho que todos nós temos um ser tímido dentro da gente. E que quer se soltar mais, que quer se expor mais, né? Eu acho que isso é uma crise de alguns mais, outros menos, mas todo mundo tem um pouco dessa crise de vez em quando. Tipo, eu devia ter dito. Eu devia ter... Sabe aquela coisa que você pensa? Quando eu chegar de frente pra fulano, eu vou dizer isso, isso e isso. E quando chega perto da pessoa, a pessoa fala um monte de coisa com você, você diz, você tem razão, no fundo você não tinha. Né? E tem outros casos mais simples que tá todo mundo falando, tipo, todo mundo numa roda de conversa, todo mundo fala, eu adoro aquela bolsa verde, aí todo mundo fala, eu também, você não gosta. Aí você tem vergonha de dizer que você não gosta, e você fala, eu também acho legal aquela bolsa verde. Não é? E assim, de coisinha em coisinha, não custa nada, foi só uma bolsa verde, é só vontade de ir no banheiro, é só uma vontade de dançar, era só uma declaração de amor, era só os meus melhores amigos, era só a oportunidade da minha vida. E é assim que vai, né? De pequenininho a gente vai perdendo as nossas grandes oportunidades, grandes sonhos, né? De pequenas timidezes, de pequenas ambições. Quando a gente vai ver, a gente já está tão acostumado nesse lugar da sombra que depois, quando a gente vai para a luz, é muito difícil. Então, eu acho muito bom e muito necessário que a gente vá se enfrentando. Não precisa ser radical, pode ir aos poucos. Eu fui aos poucos. E eu acho que aos poucos é sempre mais saudável, porque quando você vai para academia, você não pega o peso mais pesado primeiro, né? Você vai se fortalecendo até você conseguir sustentar o peso pesado. Senão você pode até pegar o peso pesado, você pega, mas não consegue sustentar ele por muito tempo. Né? Então, é bem isso. Os músculos da alma, acho que também são um pouco assim, eu diria. Então, a gente estava dando esse exemplo e eu fiquei pensando, puxa, não é digno de desfrutar do mel. O mel são todas as coisas que eu quero, que me dão prazer, que me fazem querer alguma coisa, pulsar alguma coisa. E se eu tenho medo demais das consequências, eu perco as coisas boas também, né? Então, o medo de errar, o medo de se perder, o medo do escuro, das sombras, do novo, se a gente levar ele a sério demais, ele faz com que a gente perca as grandes oportunidades da nossa vida. Então isso aí me parou profundamente. No meu caso era o medo de enfrentar o público, né? Eu falei, gente, eu vou ter que enfrentar isso. Aí eu decidi, eu fiz um pacto comigo, de agora em diante eu vou desfrutar o mel. E aí esse dia foi marcante, porque eu comecei a me dar desafios pessoais. Tipo, antes eu não atendi o telefone, se eu soubesse que não era pra mim, aquele horário não é um horário que as pessoas não ligam pra mim, então eu não vou atender. Eu passei a atender, tô com medo, vou com medo mesmo. Claro, isso era uma coisa pequena pra mim na época, era um desafio pequeno, porque eu era mais novinha na época. E assim foi. E depois eu fui fazendo um curso de teatro também mais intenso, e aí no curso também, os professores sempre me incentivavam a fazer coisas que eram mais diferentes, mais fora da minha zona de conforto. E aquilo foi me dando
um autoconhecimento, eu fui me experimentando e fui vendo fui entrando em contato comigo e vendo as coisas que eu era capaz e que eu era muito mais capaz de fazer, que eu era muito melhor do que aquilo que eu estava achando que eu era. E óbvio, também errava, também tinha fragilidades, porém eu percebi que também não era o fim da picada, que eu podia. E outra coisa, depois eu vi que tinham as outras pessoas às quais eu julgava assim, extrovertidas, destemidas, e que muitas vezes me criticavam, falavam, ela é sempre quietinha, ela não fala nada, nada. Na verdade, elas muitas vezes tinham mais medo do que eu, muito mais dificuldade do que eu, mas elas simplesmente acreditavam que estava tudo certo e ia. Então, acreditar na gente, acreditar no nosso potencial é muito, muito salutar. Porém, não adianta eu ficar falando, tem que acreditar em você, acredita não sei o que, vai, faz. Se a gente não tem ferramentas práticas para isso, né? Algum passo a passo. Claro, a vida não é matemática, mas a gente tem algumas pistas do que pode ajudar a gente, do que pode ser, né? Do que pode vir a ser. Então, já falei como o teatro me ajudou e agora eu vou dar 5 dicas práticas que eu acho que fazem diferença pra gente ter autoconfiança, autonomia e sair um pouco do escuro, desse lugar mais escondido, né? Da gente sair mais, a gente se expor mais, deixar a nossa luz pessoal brilhar, aparecer, transparecer. Então, a primeira dica que eu coloquei aqui é... Deixa eu lembrar aqui que eu botei. O medo de errar. Essa é a primeira questão que eu acho que a gente tem que trabalhar para a gente se liberar da timidez. Porque, pela minha experiência, estou falando pela minha experiência e pela caminhada que eu tenho no teatro, tá? Um olhar mais teatral e meio testemunho, assim, né? Meio empírico, de como eu saí, como eu também já direcionei e vi outras pessoas saírem também. Então, medo de errar. Eu acho que a gente é criado numa sociedade em que, na nossa realidade, no nosso dia a dia, a gente veio ao longo da história, talvez agora nessa viradinha, né, de século, do ano 2000 em diante, ou 2010 aqui em diante, em que a internet ficou mais acessível, então as opiniões, as divergências, a diversidade ficou mais possível, mais em voga. Talvez esse excesso de julgamento e punição e crítica está começando a ganhar mais voz, mas eu sei que ainda vai levar muito tempo. Gente, Rafael, Maria José, outras pessoas que estiverem chegando, se vocês quiserem perguntar ou dar alguma sugestão, por favor, fica à vontade, porque eu estou falando coisas que eu tenho ouvido, entendido, que as pessoas perguntaram nas outras lives, então eu sempre faço uma live em cima daquilo que as pessoas estão me trazendo de necessidade. Tipo, eu não quero falar porque eu quero falar por o que eu posso contribuir para a vida das pessoas. Então, e a gente vem no seja isso, faça aquilo, seja feliz, tenha sucesso, se vista assim e faça assado. E são muitos estereótipos que você tem que caber, muitos padrões que você tem que caber. Quando você chega numa roda de conversa, a primeira coisa que as pessoas perguntam: qual é o seu nome, onde você mora, o que você faz? Então, isso às vezes já te coloca numa situação complicada de ter que atender uma expectativa do outro, né? E as pessoas acabam que estão muito armadas, querendo saber, competir com você e querer se sentir superior em cima da dor do outro. Então, assim, acaba que as pessoas, estou falando de uma forma muito geral, muitas vezes elas precisam que a outra esteja mal para ela se sentir confortável. Oi, Gabriel! Boa noite! Então, a gente estava falando
Gabriel, para você que entrou agora, para quem for entrar, a gente está falando, dando 5 dicas de como o teatro, as técnicas, os princípios do teatro pode te ajudar para você sair da timidez, sendo que eu estou partindo do princípio que tem vários graus de timidez, né? Estou ligando a timidez a uma liberdade de expressão, a medo de dizer, a perder o medo de dizer não, perder o medo de dizer sim, falar em público, assumir o que você quer, quem é você para você mesmo. E eu estou entrando em toda essa área aí com essa questão da timidez, tá? Então, a minha primeira dica é perder o medo de errar. E esse medo de errar, eu acho que está muito ligado ao julgamento, a uma ideia de julgamento e competição. Culturalmente, a gente está num ambiente muito capitalista e a nossa visão é sempre na vertical, né? O discurso é sempre na vertical, sempre tem que ter alguém acima de você e para você ficar bem, você tem que passar à frente de todo mundo. E isso acaba te levando a um lugar de estado mental, psicológico, de que você está ficando para trás e tem que alguém sempre ficar na sua frente. Para você ficar à frente de alguém, essa outra pessoa tem que ficar para trás. E isso acaba gerando na gente um medo do fracasso muito grande e um medo de errar. A gente sempre tem muito medo de errar. E o teatro é um lugar do risco, é o lugar do erro, do improviso, da brincadeira, em que a gente perde o medo de errar. Então o exercício de brincar, de ser outra pessoa, de brincar de vestir outras coisas, de se fantasiar, ele te leva para um lugar assim, mais relax, e em que tudo é permitido, porque é uma grande brincadeira. E aí quando você vai para esse lugar, você se permite, mas quando você volta diferente, né? Porque a gente nunca é a mesma coisa toda hora. Eu tô aqui, à medida que eu entro em contato com vocês, eu vejo as pessoas... boa noite. Para vender o sucesso, o fracasso tem que ser temido. Pois é. Essa é uma falsa crença da nossa sociedade, né? Eu acho que realmente isso é bem ruim para o material humano, né? Eu acho que é bem contrário à nossa saúde mental, emocional e, de fato, ao verdadeiro sucesso. A gente tem um evento chamado Bem Sucedido, com bem, sem hífen, né? Bem sucedido na ideia de que você é sucedido, você tem sucesso, mas é do bem. Você não precisa derrubar ninguém, ser melhor do que ninguém para poder ser uma pessoa de sucesso. Porque, na verdade, o sucesso é inteiro. Se nós somos seres interdependentes, a gente precisa se relacionar com a gente mesmo e a gente precisa se relacionar com o outro. Isso é a natureza do humano. Se você ficar, por exemplo, repara agora, fácil de pensar isso agora nesse momento de isolamento social, o quanto a gente fica mais deprimido, o quanto a gente fica mais desanimado, entediado de ficar mais tempo em casa, sem encontrar as pessoas que a gente realmente gosta, sem a perspectiva, a expectativa de conhecer pessoas novas. E olha o quanto as pessoas estão tentando fugir do isolamento numa hora que nem é necessária, né? O ideal ainda é manter o máximo de isolamento, porque não tem vacina, não tem cura clara. E a gente, lógico, era o óbvio que não era para flexibilizar, né? Porém, eu também consigo perceber, né, nessa loucura de por que as pessoas estão indo à rua, às festas, eu vejo a necessidade do diálogo, a necessidade do encontro, o quanto as pessoas não estão conseguindo segurar esse impulso natural do humano que é ter uma tribo e se relacionar com a tribo. Óbvio que eu não concordo com essa ida das pessoas na rua. Eu acho que a gente ainda tem que adaptar isso até essa onda passar. Então, criar grupos de Zoom, usar muita máscara, álcool, entendeu? E assim vai, a gente se adaptar. Mas voltando à questão, a gente tem que perder. Uma primeira dica é fazer exercícios e buscar coisas que te ajudem a perder o medo de errar. Então, eu acho que uma das coisas que o teatro pode te dar... Eu vou dar também algumas práticas, tá, gente? Para vocês perderem o medo de errar.
O medo de errar tira muito a gente da nossa espontaneidade. Porque você pensa em fazer uma coisa e depois, não, mas aí pode dar errado. E a gente tem medo a gente no fundo não quer se admitir imperfeito. No momento em quando você se admite imperfeito, se aceita imperfeito, aí você vive a grande liberdade. Porque não tem que acertar sempre. Eu estou fazendo o meu melhor, eu tenho um compromisso de ser o mais íntegra possível, de me respeitar e respeitar o outro, porque se eu ferir, essa é uma lei universal, se eu ferir essa lei, as leis são para nos proteger, né? As leis lícitas são para nos proteger, então se eu ferir essas leis, eu vou sair ferida. Então eu tenho que me respeitar e respeitar o outro, né? E dosar isso. Conclusão, se eu não aceito, eu estou dentro dessa ética, de que eu estou me fazendo o meu melhor e respeitando o espaço do outro. Então, se eu errar, eu estou errando no exercício de acertar. Se porventura eu me ferir o outro, eu vou pedir desculpa ao outro, eu vou pedir desculpa a mim, e vou ver que não era por aí e vou recomeçar. E aí você tem um aprendizado, você tem sabedoria. E nesse exercício você vai ganhando autoconhecimento e vai se apropriando de você, entendendo o que você é capaz de suportar ou não. Então, por exemplo, se experimenta. Pensa uma coisa que você pode fazer hoje em dia, na possibilidade da quarentena. Uma coisa que você possa se dar um desafio pequeno e se observe. E outra coisa, uma dica muito importante para você se superar com saúde. Não dê grandes desafios, dê desafios pequenos. Por exemplo, eu tenho vergonha de falar, de dar não, de dizer não. Sei lá, estou numa reunião de trabalho, as pessoas vão lá e dizem, olha, eu acho que a visão é essa, essa e essa. Você concorda? E aí você não concorda. E aí você diz, se o grupo concorda, ou você que manda, você é o chefe, eu vou com você. Quando na verdade você podia dizer, olha, eu não concordo, eu entendo o que você está colocando, mas eu não concordo por isso, por isso, por isso. E aí o que acontece? Às vezes a gente se omite. Ok, que eu também entendo que tem situações que você percebe que o seu chefe, as pessoas não estão de verdade querendo saber a sua opinião, aí você vai, não adianta eu falar nada, vou fazer uma política social, isso é outra coisa. Aqui, eu estou falando de uma situação em que você poderia se expressar, deveria se expressar, e você se omite simplesmente porque você tem coragem, não porque você acha que não é a hora, porque às vezes tem isso, né? Às vezes você precisa se colocar, precisa realmente se impor, mas naquele momento, naquela circunstância não é a hora, mas isso aí é outra coisa. E aí a gente acaba deixando de se posicionar porque a gente tem medo da gente, porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo de se frustrar e frustrar o outro. A gente pode, isso pode até passar pela sua cabeça, mas você não pode se alimentar disso. Você não pode se alimentar dessa verdade. Isso não pode ser uma verdade para você. A verdade para você tem que ser, eu vou fazer o meu melhor. Oi, Alessa! Você pode fazer o seu melhor, deve fazer o seu melhor e acreditar. E se porventura não te der o resultado esperado, você tem que estar pronto para isso funcionar e não funcionar. E se não funcionar, você vai fazer simplesmente o exercício de ver por que funcionou ou por que não funcionou. O que eu devo fazer que eu não fiz diferente? E vai. É prática. Saia da teoria. Se exponha. Tem um exercício muito legal de teatro. Agora vocês podem anotar. Se vocês quiserem anotar, eu acho importante, se isso realmente for importante para você. Alessa, se sobrar um tempinho, eu chamo você. Que mais? Eu tava dando essa... agora, desculpa, me desconcentrei. Eu vou dar uma dica, que é um exercício do teatro prático, para você experimentar esse medo de errar, sair desse medo de errar, tá bem? Então anotem se for necessário. O exercício é o seguinte: você
vai colocar algumas pessoas para te assistir, não importa quem sejam, pode ser Zoom, faz uma reunião com os amigos no Zoom, ou então se você está em quarentena com a sua família, né? Porque algumas pessoas estão em quarentena com amigos, com um namorado, ou estão só ela e a esposa mesmo, estão em quarentena com os avós, tem pessoas que estão em quarentena com os avós e com os pais, né? Então, se você tem um grupo, aproveita o grupo da sua casa e aproveita isso para fazer uma social, uma brincadeira, né? Sair um pouco do óbvio. E se você não tiver, você pode propor uma reunião. Aí já é outro desafio, hein? São 2 desafios em um. Você vai propor uma reunião. Anotem, quem quer. Você vai propor uma reunião com seus amigos no Zoom. E nessa reunião, vocês vão fazer essa brincadeira. Qual é a brincadeira? Isso, Alessa, você está com a sua família? Então anotem que isso pode ser uma brincadeira bem legal para vocês se conhecerem melhor, perder a timidez e se divertir. Gente, no final de todas as coisas, o que a gente só quer é viver em paz e se divertir com muito amor e muito prazer. É isso que a gente quer. Então vocês peguem e anotem. Então vocês vão fazer uma reunião no Zoom ou combinar com a sua família. Aí a brincadeira é o seguinte: um vai entrar em cena, os outros vão assistir, o outro vai entrar em cena. Só que você vai entrar em cena imediatamente. Alguém vai bater palma, você vai dar um sinal e tem que ser imediatamente. Então você fala o seu nome, fala o nome do outro e tem que ser rápido. Não pode ter tempo de pensar a cena. Não pode ter tempo de que eu vou falar isso, vou entrar assim. Não pode. Você tem que entrar rápido. Sem pensar, sem texto decorado, sem roupa, sem nada. Já e entra. E fala, e aí é um monólogo. De 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Esse é o exercício. Não pode ser nada decorado, não pode ser nenhum personagem, nada. Oi, tô dando dicas de como superar a timidez através de jogos teatrais. Não pode ter nada ensaiado. Então você vai reunir ou no Zoom ou com quem você estiver passando isolamento, anota. E vai botar um grupo para assistir e você entra. E tem que ser um sinal, você vai pedir para alguém te dar um sinal, e essa pessoa que dá o sinal, ela vai dar o sinal no momento em que você não pode estar preparado para a cena. Então vocês têm que estar fazendo qualquer outra coisa e dá uma palma. Quando dá uma palma, o outro entra para a cena. Que bom! O outro pega e entra em cena. Então, e sem nada decorado, premeditado. E faz uma cena de 3 a 5 minutos. Pode ser qualquer coisa, desde que não esteja decorado. Você pode fazer, falar, fazer qualquer coisa, mas não pode estar decorado. E não pode cantar, tá? Se cantar, canta um trecho da música e parte para outra, porque aí vai ser fácil você esconder na música. Não pode. Não pode esconder em texto de música, de imitar comercial, nada. Não pode ser nada decorado. Então esse é um exercício, assim, que eu acho fantástico. Foi um exercício para mim muito, muito desafiador. A primeira vez que eu fiz foi com um grupo de especialistas do teatro do Grotowski. Isso é um teatro é um exercício que o teatrólogo Grotowski dava para os atores dele perderem o medo, se soltarem dos mecanismos de defesa. Você tem que fazer sem pensar. Se você pensar muito, levar para o racional, vai vir crítica, punição, julgamento, e aí você vai ficar empacado. Não pode, tem que ser no susto. E aí, quando você fizer esse exercício, olha, o quanto você está protegido. Você está com pessoas que você conhece, é um passo pequeno, entendeu? Não é assim, tipo, eu vou numa reunião ali de pessoas que eu não conheço e vou fazer esse exercício no meio de nada. Não, calma. Né? Ninguém chega no balé dando pirueta, não é assim. Então, esse é o exercício número 1. E depois que vocês passar pela experiência, aí depois, fecha o grupo, sai. Depois reveza, é legal, você fez, sai. Outra pessoa sai, faz, roda a panela, outra pessoa vai e faz. Depois que passar a experiência, você pode tanto conversar, fazer um bate-papo com essas pessoas, mas se não rolar, é importante que você que está com a missão de se superar, saia, vá para um lugar mais reservado. Não precisa ser naquela hora, termina de curtir a noite, o dia, a tarde que for.
você sai, vai para um lugar mais reservado, ou um momento reservado, um momento com você, tranquilo, toma um chá, bota música, não sei, aqueles momentos que você se sente bem com você e você, e aí você vai pegar um caderno, ou vai abrir um diário online, que seja, e ele vai ser o seu diário de bordo. Você vai então escrever as sensações que você teve, vai escrever as coisas que foram, o que foi confortável, e vai tentar responder por que foi confortável. E vai pegar os momentos que foram desconfortáveis e vai escrever os momentos que foram desconfortáveis e vai tentar se responder por que aquilo foi desconfortável. Tá bem? Esse é o primeiro exercício. E aí, esse é um bom exercício. Se você se sentir à vontade, sentir que esse exercício te deu, depois você deixa passar uns dias, pode ser ou talvez na hora, e responda a pergunta: o que eu aprendi com esse exercício? O que de diferente, que informações sobre mim esse exercício me deu? E daí em diante, você se apropria dessa informação. Lembra que da primeira vez que eu fiz esse exercício, eu estava muito acostumada a fazer esses jogos de improviso, mas eu sempre tinha uns 5 ou 10 minutos para pensar. O professor chegava, olha, separe um grupo de 4, em 5 minutos combina uma cena de início, meio e fim, na academia, e alguém está com muita vontade de fazer xixi. E a gente tinha que criar uma cena, que estava todo mundo na academia, alguém tinha que estar com vontade de fazer xixi, o outro tinha que pensar um problema com isso, o outro tinha que resolver um problema. E ok, quando a gente entrava em cena, era improviso, não tinha texto, mas a gente ia improvisar em cima de coisas pré-combinadas. E eu estava muito confortável com isso já nessa época, né? Já tinha uns 4, 5 anos que eu fazia isso e já não tinha mais medo. Aí eu mudei de professor, mudei a técnica de curso e aí veio esse exercício aí de... Agora, entra em cena e faz. Não, entra em cena. Aí eu, peraí, me dá uns 5 minutos. O quê? Agora, ação. Quando eu vi, tava todo mundo me olhando e eu tive que fazer, desembolar e fiz. Quando eu fui ver, já tinha passado 5 minutos. Eu saí, eu lembro que eu fiquei chocada, assim, de como aquilo me assustou, porque eu já estava muito acostumada, já estava rainha do improviso. E eu levei um susto de, caraca, como assim, sem combinar a cena? E era sem combinar. E eu vi o quanto o meu inconsciente quanto eu era capaz, o quanto o meu cérebro, o meu ser tinha conteúdo, o quanto tanta coisa tinha dentro de mim que não precisava de nada a não ser um estímulo para sair. Então essa foi uma coisa que eu aprendi sobre mim naquele momento, do tipo, nossa, quanta coisa dentro de mim tem, e muitas coisas que eu julgo que é ruim, que é errado, que é frágil, é conteúdo. Não são virtudes, mas é conteúdo, foi relevante para o outro, né? E o meu jeito de falar, desengonçado, que para mim era desengonçado, foi engraçado, foi original, coisas que eu achei que eu nem sabia dizer, eu percebi na hora, nossa, o quanto de conhecimento que eu tinha dentro de mim, eu não sabia que tinha esse conhecimento, olha esse medo, eu não sabia que tinha esse medo, eu tenho esse medo. Então foram muitas, naquele momento de 3 e 5 minutos, só aquele estímulo, só de estar ali exposta, sem pensar em nada, mas também era uma brincadeira, eu não tinha que ser um sucesso, né? E só que aquela experiência criada, brincada, imaginária, ela me deu, talvez acho que me deu uma das maiores forças minhas na vida, que é não ter medo do seu absurdo, não ter medo do absurdo da vida, e confiar no material da gente. Esse foi o grande aprendizado que esse exercício me deu, assim, do tipo, nossa, nesse dia, desse exercício em diante, não vou dizer que eu perdi todo o medo, porque a gente não tem como você perder todo o seu medo, né? Faz parte do ser, mas eu perdi boa parte do medo de entrar no palco, boa parte do medo de entrar no palco, esquecer o texto, esquecer a marca, esquecer a música, de afinar. Isso passou de deixar de ser uma coisa que me preocupava muito na vida, não só no palco, mas na vida. Porque a brincadeira é o que nos ensina a viver. Que maravilha ouvir você. Obrigada, Gabriel. Realmente, né? É um prazer. A gente vive para ter prazer, para ser feliz. Claro que a gente tem os desafios, que tem coisas difíceis, trágicas para enfrentar. Faz parte da vida, mas quando a gente enfrenta e a gente atravessa, a gente suporta por quê? Porque o prazer é maior, porque a felicidade é maior, porque a esperança é maior, né?
Inclusive as pessoas muitas vezes, né, não sou douta nisso, né, mas tem muitas pesquisas que dizem que quando a gente cai em depressão, né, e vai até as últimas consequências, é simplesmente porque a gente perde a capacidade de rir da gente mesmo, a gente perde não é perder a capacidade, né, a gente se desconecta da nossa capacidade de se fazer feliz, a gente se desconecta da nossa vitalidade, da esperança, da alegria, ela está ali. Esse prazer de viver, de brincar, do lúdico, ele está ali, mas quando a gente vai perdendo a desconexão dele, a gente vai fazendo escolhas que vai nos tolhindo isso, né? A gente não só faz escolhas como estamos numa sociedade que o tempo todo nos empurra muito para esse lugar da competição, da solidão, do medo do outro. Então a gente vai perdendo essa capacidade de se fazer feliz, de fazer o outro feliz, e isso não está nas coisas, está no nosso ser, está dentro da gente, né? Então a gente precisa só desses estímulos para essa máquina girar. Então eu acho que o teatro ele responde muito bem. Oi, Léo! O teatro responde muito bem essa demanda existencial, essa demanda, porque ele tem uma frase que eu gosto muito, eu adoro essa frase, eu não sei de quem é, mas assim, os atores são adultos que nunca quiseram parar de brincar. Porque o teatro, por mais que ele seja sério, político, né, adulto, entre outras coisas, ele é uma brincadeira. A gente está brincando de ser outra pessoa, a gente está brincando de falar coisas que a gente não falaria no ambiente do sério, do formal, né? Então, ele nos ajuda a resgatar esse prazer da criança interior, que a felicidade é algodão doce na roda gigante, né? E isso está dentro da gente, e a gente tem que viver para ser feliz e pronto. Sempre respeitando a ética, né? O seu espaço, o espaço do outro. Se você ferir isso, você vai se ferir também. Então essa é a primeira dica, esse é o jogo do Grotowski. Dividir com vocês as coisas que eu aprendi e as coisas que esse jogo pode trazer para vocês. É um jogo teatral, né? Isso é uma técnica de improviso para o ator aprender a falar em público, mas eu estou aqui na missão de trazer coisas, elementos, jogos, práticas, textos, o que for do universo teatral para quem não é do teatro e que isso possa ajudar as pessoas na vida prática do dia a dia. Essa é a minha missão aqui. E eu acho que é a minha missão na vida. Se não for aqui, vai ser em qualquer lugar. Não aguento não fazer isso. Que mais que eu coloquei aqui? Ponto 2. Acreditar no material humano. Acreditar, que eu já coloquei no ponto 1. Esse é um ponto que eu acho muito importante. Acreditar que você vai aprender. Acredita. Acredita no material humano. Acredita no potencial do cérebro, da alma, do espírito, do corpo. Acredita. O seu corpo é inteligente. O seu cérebro é inteligente. A sua mente é inteligente, gente. O universo é totalmente inteligente. Pensa, não precisa pensar muito não, observa um pouquinho. Nesse exato momento você não está coordenando conscientemente nada, mas nesse exato momento o ar está entrando pelo nariz, está chegando nos alvéolos, nas artérias, no pulmão, que está conectando com o coração, está bombeando para todo o corpo. Daqui a pouco você vai sentir sede, vai sentir fome, você vai comer, e a energia vai ser espalhada. Milhões de fenômenos bioquímicos que estão acontecendo, biofísicos, químicos, estão acontecendo só no seu corpo. Agora sai do seu corpo, pensa o tanto de coisa que está acontecendo numa árvore, numa planta, como é que a Terra está girando, e o Sol está sempre lá, a Lua está sempre lá, os animais continuam reproduzindo, continua todo o jogo do ecossistema. É muita energia na vida, é muita inteligência, e ninguém está pensando isso. Ninguém precisou pensar nada, simplesmente existiu e acontece, e tem esse equilíbrio. Então, assim, acredita na pulsão da vida. E é maior, gente, por mais que nós, como humanos, possamos ser irresponsáveis, pensa o quanto o universo é muito maior, e quanto a gente é pequenininho perto de todo o universo. Então, assim, a inteligência é maior, a pulsão para a vida é maior. Até quando acontece a morte é para a vida. Quando acontece
mas assim, uma pausa, a pausa é para o movimento. Então, todo movimento de morte, de retenção, é para uma maior pulsão. Então, assim, a vida é maior, a inteligência é maior. Então, acredita no seu corpo. Seu corpo é tão inteligente que se você fizer um risco aqui, um arranhão agora, daqui a pouco, essas células já se recompuseram, esse arranhão, esse sangue já necrosou, amanhã já é um outro tecido. Então, acredita no material, acredita na vida. A vida é maior do que a morte. A vida é eterna. Mesmo que isso aqui acabe, o corpo acabe, ainda existirá vida. Que a Terra acabe, ainda existirá vida. A vida é maior do que tudo isso. A gente pode não conseguir dimensionar, dizer filosofia, de religião, isso aqui, mas a vida, uma coisa é fato. A vida se transforma. Vamos supor que seu espírito, o corpo acaba, mas ele vira comida de alguma outra coisa. E o espírito vira ave, vira energia, o que for, mas a vida continua. Então acredita na vida e acredita nesse movimento de ir, no movimento de acontecer, de mudar e de evolução. Isso é um ponto muito importante, uma experiência que eu tive recentemente, né? E aí isso é uma experiência que vocês podem fazer também. Ensina uma coisa para uma criança. Fala para ela. Você vira para uma criança. Ano passado eu tive a oportunidade de ensinar inglês a partir do teatro para crianças de 2 aninhos. 1 aninho, 2 aninhos. Eu lembro que eu pensei assim, gente, eu vou fazer isso porque estão pedindo para mim, mas a criança não vai aprender inglês agora, é muito para essa criança, mas eu vou fazer. A direção pediu para fazer e tal, eu acho que ela vai brincar e tal, mas ela não vai aprender, eu pensando comigo. Gente, eu virei para a criança e falava, bottle, que é garrafa em inglês, bottle. Eu virava para a criança, bottle. Bottle. Daqui a pouco a criancinha tava, bottle. Aí ela ia, pegava outra garrafa, bottle. E as cores? Eu pegava pink. Aí pegava outro objeto rosa, pink. Outro objeto rosa, pink. Daqui a pouco ela veio, trouxe a mochilinha dela rosa, pink. Gente, aprende porque aprende, gente. A menina não sabe ler, não sabe escrever, não sabe o nome mal sabe o nome da mãe, o nome do pai, não tem nem todos os dentes na boca, mas ela aprendia. Então imagina nós que já somos adultos, letrados, a capacidade que a gente tem de se desenvolver. É muito maior do que a gente pensa, né? Então, essa é a segunda dica. Acredita na evolução, acredita que você está em evolução. Querendo ou não querendo, pensando ou não pensando, tendo ou não consciência, você está em evolução, seu cérebro está aprendendo, você está evoluindo. Claro que se você se conectar com isso, você vai se apropriar disso e vai ser muito melhor, mas se você não se apropriar, isso vai estar acontecendo do mesmo jeito. Pode ser que você não esteja sendo a sua melhor versão, mas você está evoluindo. Agora, se você se conectar com isso, se relacionar com isso, com certeza você vai cada vez mais se potencializar, né? E vai conseguir aproveitar melhor a vida de outras formas. Então essa é a dica 2. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tenho 10 minutos, gente. Tenho 10 minutos, passou muito rápido. Tenho 10 minutos para dar a dica 3, 4 e 5. 3. O que eu coloquei aqui, gente? Eu escrevo tão rápido que depois eu não entendo a minha letra. Conhecer o humano, ser natural, o jogo. De novo, um ponto. Procurar desenvolver a consciência do dar e receber, do jogo, da coletividade. Sair de uma visão vertical, competitiva, de um paradigma melhor e pior, para o paradigma da troca, do diálogo, do sucesso dos dois. Eu gosto muito de um conceito, eu sempre falo isso, todas as palestras que eu tenho, o curso que eu tenho, que eu vou falar de venda, eu gosto muito de falar do conceito da feira turca. Por quê? Porque a feira turca, ela parte do princípio que a venda só é um sucesso se o produto, se o produto ou o serviço atender bem os dois. Se os dois estarem que estar felizes do mesmo jeito. Se os dois
não estiverem felizes do mesmo jeito, a venda não foi um sucesso. Então, na feira turca nada tem preço, porque o preço vai ser dado de acordo com o diálogo e o consenso de vocês dois. Então, por exemplo, no trivial, né, na ética do capitalismo, se eu conseguir vender um livro que no todo, juntando tudo, o autor, não sei o que, ele custa R$10. Eu vender ele, vamos supor, ele para eu ter com lucro com tudo dá R$10. Mas se eu conseguir vender ele a R$100, eu sou o rei da cocada preta, né? Então, na feira, e acabou. Agora na feira, nesse conceito outro da feira turca, não. Eu tenho que me preocupar se esse é um preço justo para o outro, se o outro está feliz com esse preço, se ele acha que esse livro vale esse valor, se ele quer dar esse valor nesse livro. E então eu tenho que dialogar com ele de alguma forma em que ele não, olha, ele pode dizer, olha, não, esse livro me responde, eu preciso muito desse livro, mas eu acho que R$100 está muito salgado para mim, assim, R$100 eu pagaria feliz 50. Ah, então tá bem, então olha, se você pagar, mas eu preciso de R$100, eu estou precisando desse valor de R$100, então eu posso fazer o seguinte, eu posso vender esse livro para você por 50, mas eu posso entregar para você como bônus tal coisa e tal coisa, sei lá, vamos supor, eu tenho esses 2 outros livros que são de outros 2 autores, tão bons quanto esse, e eu te faço esse livro por 50 e cada um desses por 25, porque eu preciso de 100, estou precisando de R$100, você aceita? Aí o outro, deixa eu analisar esses livros. Então ele vai lá, analisa os livros e ele vê que, poxa, realmente esses atores são, então fecho. Mas você viu a diferença? O outro não quis empurrar, não mentiu, disse, olha, mas você tem que levar, é o último. Não, você vai ser verdadeiro com o outro, você vai dizer para o outro as suas reais necessidades, o outro vai dizer as reais necessidades e vocês vão trocando até chegar num acordo. A lei E aí, mas aí o quê? Você vai me perguntar, mas e se eu estou fazendo tudo direitinho, eu sou íntegra e a pessoa não quer jogar, né? Porque às vezes tem isso, né? Se você está de boa, você está querendo trocar e o outro não quer trocar. Então, você vai dizer para ele, tudo bem, esse não é meu jeito de ser, não é meu estilo de vida. Se você precisa de R$100, eu não tenho como dar R$100 nesse livro, então eu não sou seu cliente. Ou o contrário, tudo bem, você está procurando um livro mais caro, você quer um livro mais caro só para você ter a sensação de que você comprou mais caro? Não é a minha filosofia de vida. Você pode seguir. E não tenha medo de se desligar de coisas e pessoas que não têm os mesmos valores que você. E você sempre vai respeitar o caminhar da outra pessoa, ok? E, gente, acredite, em algum momento você vai topar com alguém que tenha mais ou menos os mesmos valores que você. Mas esse valor, o que eu estou falando que é importante nesse exercício, é você tentar sempre migrar nas mínimas coisas da vida para esse lugar em que você acredite e saiba que o dar e receber, a ação e reação, é a real do universo, é a lei universal. E reter, quando você retém muitas coisas, você não está na energia do abundante, você não está na energia do fluxo vital, você está caminhando contrário a isso. Então tudo vai ficar retido. Então sempre faça esse exercício de eu estou reagindo ao fluxo natural da vida ou eu estou reagindo à distorção disso, de que a ideia é que sempre falta, sempre alguém tem mais do que eu. Na realidade não, uma pessoa pode ter mais do que você em determinado ponto, pode ser, por exemplo, no critério de quem tem mais dinheiro no caixa, um tem R$100, outro tem R$150, ok, mas a vida é muito mais do que isso, você não pode julgar a felicidade de uma pessoa ou outra por isso, os valores de uma pessoa por isso, entre outras coisas, né? Então essa ideia de que você tem que estar melhor do que alguém melhor do que você, é muito subjetivo, gente. Isso não pode ser um padrão para você. O padrão para você tem que ser a sua felicidade profunda. E nem a alegria, o êxtase, porque isso dá e passa, isso faz parte, mas dá e passa. É aquele lugar, gente, acreditem, todo o nosso ser tem o nosso corpo fala com a gente, a nossa alma fala com a gente. Se a gente quiser ouvir, a gente vai ouvir.
Então a sua alma, lá no fundo do seu ser, ela sabe o que realmente te faz feliz. O que acontece é que a gente já perdeu um pouco a capacidade de se relacionar com essa lei universal. Gente, eu tenho 26 segundos. As outras 2 dicas eu vou deixar para a próxima live. Vou trazer mais dicas, mais 2 e mais outras, tá bem? Eu tenho 15 segundos. Eu espero que essas 3 dicas que eu dei para vocês possam anotar. Eu creio que eu vou conseguir salvar isso no IGTV, porque as pessoas podem anotar também. Muito obrigada pela atenção. Espero de